Olá, aqui é a Eliane e vamos dar sequência à nossa oficina básica de desenho. Hoje vamos começar a aplicar o método de construção em um desenho bem simples e você precisa prestar bastante atenção porque é a base do método, é aquilo que você precisa compreender para poder desenhar figuras das mais simples até as mais complexas. Mas antes disso, eu preciso falar para você sobre as características do lápis, para a gente entender melhor essa ferramenta e poder usar da maneira mais adequada. O lápis é composto por dois materiais básicos, a madeira e o grafite. O grafite é uma mistura de argila e grafite. Melhor do que tentar explicar a produção de um lápis, eu vou deixar um vídeo da Faber-Castell mostrando todo esse processo. Mas basicamente são minas formadas a partir da mistura e da secagem da argila com o grafite, que são colocadas em placas de madeira que depois de coladas são cortadas no formato do lápis. Esse lápis é apontado, é pintado por fora e de acordo com a quantidade de grafite e argila, a gente vai ter a gradação ou a graduação de tonalidades desse lápis. Dependendo da quantidade de mistura entre esses dois materiais, a gente vai ter lápis mais duros ou mais macios, mais claros ou mais escuros. Essa aqui é uma tabela que mostra a graduação dos lápis. Os lápis tipo B são macios e escuros, são aqueles lápis utilizados para desenho artístico. A letra B significa black, que é escuro, em inglês. Os lápis H são mais duros e mais claros. H vem de hard, que é duro em inglês. São os lápis usados para desenho técnico. O lápis HB é uma mistura de características do duro e escuro. Ele é normalmente usado para escrita. O lápis comum, que a gente usa para escrever nos cadernos. E o lápis F é um lápis fino e resistente. Para o desenho artístico, vamos ficar por aqui, entre o lápis B e 2B para fazer os desenhos, os esboços, e lápis 6B para fazer o sombreado. Vou só fazer uma observação em relação ao preço dos lápis. Há uma variedade enorme no mercado, de lápis muito baratos a lápis até bem caros. E o que vai determinar o preço, o valor do lápis, é a relação entre qualidade e desempenho. Quanto maior for a qualidade da madeira, a qualidade dessa mina, do grafite, maior vai ser o preço. Você não precisa começar com o lápis importado. A gente tem a Faber-Castell, que é uma boa marca, e a gente encontra facilmente os lápis B em papelarias, em lojas, em comércio. É um lápis que tem um valor razoável, com uma boa qualidade e fácil de ser encontrado. Aí eu já estou ouvindo aquela perguntinha, Posso desenhar com lapiseira? Poder pode, só que a forma da mina da lapiseira e a resistência dela vai dificultar o seu resultado. Se você não tiver um lápis, claro que pode desenhar com a lapiseira, mas alguns efeitos, alguns traços com mais estilo, você não vai conseguir fazer, porque na hora de inclinar a lapiseira, ela não vai te dar um traço mais cheio, um traço mais largo. E já que eu falei de lapiseira, deve ter outra perguntinha surgindo aí, E a régua? O desenho artístico é um desenho à mão livre. É possível, como eu demonstrei nas aulas anteriores, fazer traços retos, traços circulares, sem uso de compasso, sem uso de régua. A gente treina os exercícios de aquecimento justamente para isso, desenvolver a habilidade de traçar sem régua, sem compasso. Então vamos lá, o que interessa. Nessa oficina, nós vamos trabalhar com objetos num crescendo de dificuldade. Vamos começar com os mais simples e depois com os mais difíceis e depois com esses todos em conjunto. Para começar, a gente vai trabalhar com figuras ou imagens, objetos simétricos, em que um lado corresponde ao outro, tá?
Ele é espelhado, fica mais fácil de trabalhar com essas formas. Figuras assimétricas são mais difíceis e a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. Para começar, nós vamos fazer o esboço. O que é o esboço? É basicamente o rascunho do desenho. Ele é a base, onde você vai captar a forma, as medidas, e depois que isso estiver correto, que você perceber que a imagem está bem construída, você vai trabalhar os detalhes. Observa aqui, esse copinho, né, de cerâmica que eu desenhei. Primeiro eu fiz o esboço, marcando a altura, a largura. Depois marquei a forma básica. Na figura do meio, fiz os acabamentos, construí a imagem e na última fui colocando os detalhes, luz e sombra, acertei mais a forma, né? Então o esboço é a primeira parte, mas ela é a mais importante, porque se ela não estiver correta, todo o desenho também ficará incorreto. Eu vou demonstrar o processo de desenho de duas formas. Se você tiver dúvida, volta, assiste de novo, para nas partes, observa o desenho. É importante que isso fique bem claro para você. Bom, e por onde o esboço começa? Vou começar a desenhar o quê? Primeiro, você vai escolher o objeto e observar as medidas dele. Umas partes em relação às outras. O nome disso é proporção, quando eu comparo partes do mesmo objeto. Eu escolhi esse copinho aqui de cerâmica, tem uma forma bem simples, ele é simétrico, né? Se a gente passar uma linha divisória ali no meio, um lado vai corresponder ao outro. Então observa a medida da boca, que está ali marcada com a setinha vermelha. Ela corresponde a aproximadamente 2/3 da altura do copo, nessa posição que eu coloquei. Observa agora a base do copo. A largura máxima ali, né, da abertura da elipse que forma a base, corresponde a aproximadamente metade da altura. Então eu já tenho aqui 3 medidas. Eu já percebi que a boca do copo é mais larga que a base e que cada uma corresponde a uma relação com a altura. Então eu preciso perceber, entender essas medidas para começar a construir o esboço. Uma outra medida também é a abertura da boca, que está ali na setinha laranja, que corresponde a 1/4 da altura, que é a setinha negra. Então eu tenho 4 medidas diferentes, mas que se relacionam entre si. E a minha referência vai ser sempre o quê? Nesse caso, a altura. Depois que eu defini a altura, a largura, o tamanho de cada parte, eu começo a estruturar a forma. Para a boca do copo eu desenhei uma elipse. Nota que a parte de cima da elipse encosta lá na ponta da seta e a parte da elipse de baixo encosta lá na base da seta. Não posso fazer essas elipses fora dessa altura, porque eu marquei a altura do iniciozinho da boca do copo até a parte mais baixa da base. A construção está quase pronta. Eu já tenho a boca, a base do copo, faltam as laterais. Pronto. O esboço da forma está pronto. Agora presta atenção aqui. Eu coloquei ao lado do copinho que a gente está trabalhando um copo transparente. No copo transparente eu consigo enxergar as voltas do copo lá atrás. Mas no que eu estou desenhando não é possível, porque ele é opaco, eu não consigo ver o que está do outro lado. Então essa linhazinha aqui da elipse de baixo, ela vai ter que sumir, porque ela, no copo opaco, no copo verdinho, eu não enxergo. Então a diferença entre a representação de um copo transparente em relação a um copo, no caso aqui na mesma posição, opaco, é que nesse opaco eu não consigo ver a forma lá de trás. Então, eu tenho que
ou desenhar muito suavemente essa elipse aqui na parte de baixo, quando eu estiver desenhando, ou não fazer na hora do esboço. Agora vamos para a prática. Coloquei o copo na minha frente, eu vou levantar o papel para eu poder mostrar para vocês o desenho, tá? Mas eu normalmente desenho sobre a mesa mesmo. Em primeiro lugar, eu vou distanciar meu braço o máximo que eu puder, de forma relaxada, e vou fingir que na minha frente tem uma plataforma de vidro, como se eu fosse encostar a mão nessa plataforma. Eu não posso ir nem além, nem recuar. E é ali que eu vou medir as proporções, as formas do copo. Se eu tirar a medida da altura com o braço esticado e tirar a medida da boca do copo com o braço mais retraído, encolhido, a proporção vai ficar errada, porque eu não estou medindo, né? Não estou usando como referência de medida o mesmo ponto, o mesmo lugar. Então, eu vou fazer essa medida com o braço sempre esticado. Primeiro, eu vou medir usando o lápis como uma espécie de régua, com a ponta sempre para fora. Então, ó, eu estico meu braço, vou medir da parte superior da boca do copo até a parte inferior da base. Transfiro essa medida para o papel. Você vê que eu coloco a unha para medir o começo e uso a pontinha do lápis para medir a parte final do pedaço ou da medida que eu estou tirando. Primeiro eu meço a altura, que vai ser a medida de referência, transfiro para o papel. Marquei aqui o meu eixo central, já vou fazer aqui o eixo da base, o eixo da boca do copo para facilitar o meu desenho, para eu não me perder aí na distância das laterais. Agora eu vou centralizar a medida da boca do copo. Meço a base, centralizo ali no meu desenho. Confiro se não está torto para um lado ou para o outro, vou acertando as laterais. As laterais da elipse, elas não ficam lá em cima, ficam centralizadas. A linha de baixo vai acompanhar a linha da lateral, lá de cima. Como eu sei que essa parte de trás não vai aparecer, eu não faço. Coloco mais próximo, confiro se as proporções estão corretas. Se não estiverem, eu conserto. Vou escurecer os traços. E aí eu tenho a minha imagem pronta. A partir daqui eu posso colocar luz e sombra, colocar os detalhes de brilho, posso colorir. Você pode parar agora, deixar só a forma básica ou continuar colocando os detalhes que você conseguir, que você quiser, tá? Achou difícil? Volta, assiste novamente, para, observa, compara, tenta desenhar. Escolha um objeto simples na sua casa, de preferência um copo, pode ser de vidro ou opaco. Depois experimenta um potinho, experimenta desenhar uma cumbuca. A cozinha normalmente tem muitos utensílios que servem para isso, mas forma simples e simétrica, que você possa dividir ao meio e um lado corresponder ao outro. Nessa primeira etapa é mais fácil começar assim, não se exija demais e foca nisso.
Mede. Acostume seu olhar a perceber as medidas. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar. A dica de hoje é em relação à produtividade na hora de trabalhar, na hora de desenhar. Em primeiro lugar, a organização do espaço. Não importa se você tem um ateliê, se você tem uma mesa grande ou um pedacinho de espaço ali numa escrivaninha. Retira o material ao seu redor, deixa a mesa organizada, limpa, com espaço para os seus braços se movimentarem, para que você tenha facilidade para fazer os movimentos necessários para o desenho. Já deixa, antes de começar, o seu material preparado, lápis apontado, tudo organizado à mão para que você não tenha que ficar parando para procurar material enquanto está desenhando. Iluminação é outro aspecto importante. Ela tem que estar sempre do lado oposto ao que da sua mão dominante. Se você é destro, a luz vai ficar sempre do lado esquerdo. Se não for usar uma luminária ou um abajur, observe a luz do ambiente e se coloque nessa posição, para que você não faça sombra sobre o seu próprio desenho e tenha que forçar as vistas. Pode parecer exagero, mas se você tomar gosto pela coisa e começar a desenhar constantemente, ou se você já faz isso, é bom cuidar com o seu corpo, para não forçar os seus olhos e nem o seu braço. Procura sentar numa posição confortável, mais ereta, onde o seu braço tem apoio sobre a mesa, em que seu pescoço não fique muito inclinado, porque uma coisa é você desenhar 1 hora por dia, mas daqui a um tempo, se você começa a criar o hábito, então é bom prestar atenção ao seu corpo para não acumular tensão, para que você depois não sinta dores, desnecessariamente. De vez em quando dá uma alongada nos dedos, no pescoço, nos braços, relaxa, toma uma água e volta. Procura não ficar muito tempo sentado trabalhando. Você acaba desgastando o seu corpo e depois de um tempo isso acaba sendo refletido no seu desenho. Então as achuras começam a sair mal feitas, começa a ter um peso desnecessário no traço. Então o estado do seu corpo vai influenciar também no traço que você fizer. É óbvio que depois de muito tempo, quando você estiver craque, você vai deitar no sofá, vai desenhar no chão, na natureza, mas aí você já vai ter adquirido a técnica. Aí você vai se adaptar melhor. Então, assim, como estamos aprendendo do básico, as primeiras lições, se obriga a uma rotina de cuidados para você desenvolver bons hábitos. Isso só vai te fazer bem. Essa é a dica de hoje. Espero que você consiga realizar bem os próximos exercícios. Não esqueça de fazer os aquecimentos, eles são muito importantes para que o seu traço continue leve e cada vez mais suave e firme. E eu te aguardo no próximo vídeo com novidades. Espero que você fique bem e até lá!